Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou te mostrar como ter carne para sempre, em abundância e praticamente de graça. A ideia de ter carne para sempre originou-se da vertente do sobrevivencialismo, mas hoje em dia está mais voltada para as pessoas que querem duas coisas: saúde e economia, produzindo seu próprio alimento de forma sustentável e econômica, gastando o mínimo possível com a alimentação dos animais destinado para esse fim e, ao mesmo tempo, obtendo proteína de forma orgânica e natural. O propósito de carne para sempre pode ser alcançado baseando a produção de proteína animal em 5 criações tradicionais e rústicas: galinhas, suínos, peixes, coelhos e cabras. Recomenda-se a adoção de pelo menos 2 dessas criações para que não falte a proteína e também haja a diversificação, devendo a escolha ser feita de acordo com as condições do local, seja uma chácara, sítio ou mesmo um quintal. Se em sua propriedade tem disponibilidade de água, seja um pequeno lago ou nascente, que possa ser transformado em um criatório de peixes, então a criação de tilápia seria uma das mais indicadas. Lembrando também que locais que possuem poço artesiano ou pagam tarifa fixa de água, como em muitas cidades do interior, a piscicultura pode ser uma boa opção, tendo em vista ser possível criar peixes em caixas d'água ou em pequenos tanques. A mesma premissa pode ser usada para as outras criações, como ter área disponível para os suínos chafurdarem, os cabritos pastarem e as galinhas ciscarem, e conseguiria assim tirar da terra o seu sustento. Veja agora as 3 principais premissas do carne para sempre. Primeira, crie somente o que você pode alimentar. Para ter o sustento necessário para cada criação, é necessário que a propriedade forneça os principais itens da alimentação dos animais, focando na produção dos alimentos mais básicos das criações, como milho, mandioca e pastagens, pois para ter carne boa e barata, deve-se criar somente o que você consegue sustentar com a produção local, ou caso consiga comprar alimentos prontos a um preço realmente muito baixo, o que, convenhamos, é muito difícil de acontecer. Segunda premissa: não gaste dinheiro com a alimentação dos animais. O objetivo é ter carne para sempre, mas de maneira sustentável, ou seja, sem gastar o dinheiro do orçamento familiar com a alimentação dos animais. Lembre-se que o objetivo não é ter lucro, mas sim ter fartura de carne em sua mesa, mas sem onerar o seu bolso. Assim você não deve gastar dinheiro com a alimentação dos animais, devendo essa ser focada em alimentos plantados e cultivados na chácara ou quintal, satisfazendo plenamente as necessidades nutricionais das criações. Terceira premissa: use o consorciamento entre criações e plantas. Para o sustento das criações, é preciso trabalhar a agricultura de subsistência, que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e dos animais da propriedade, ou seja, ela visa suprir as necessidades alimentares tanto das famílias como das criações. Essa vertente de produção é desenvolvida com a mão de obra familiar e é marcada pela utilização de métodos tradicionais de cultivo, com pouco ou nenhum recurso tecnológico, no cultivo de gêneros alimentícios como arroz, mandioca, feijão, batata, milho, hortaliças, frutas e também pastagens adequadas para cada criação da propriedade. Uma das principais vantagens da agricultura de subsistência é a qualidade dos produtos, visto que não são utilizados agrotóxicos, conservantes e nem produtos químicos, proporcionando, assim, alimento muito mais saudáveis.
A integração entre plantas e animais, bem como entre uma criação e outra, é fundamental, pois um depende do outro, um alimenta o outro. Veja agora as principais criações para ter carne para sempre. Número 1. Galinhas. Raças Carijó, Rode Vermelha e New Hampshire, usando alimentação alternativa. Aproveitamento: ovos, carne e esterco. Número 2. Peixes. Sistema de policultivo. Tilápias, carpas, tambaqui, pacu, cascudo e bagre, usando também alimentação alternativa. Aproveitamento: carne. Número 3. Suínos. Raças Landau, Piau, Pirapitinga, Nilo, Caruncho e Canastra. Uso da alimentação alternativa. Aproveitamento: carne e gordura. Número 4. Cabritos e ovelhas. Principais raças: Canindé, Mochotó, Anglo-Nubiana e Morada Nova. Uso também da alimentação alternativa produzida na própria chácara. Aproveitamento: carne, leite, couro e esterco. Número 5. Coelhos. Raças mestiças e comuns. Também uso da alimentação alternativa. Aproveitamento: carne, couro e esterco. Com foco na autoajuda ou na premissa do ganha-ganha, as plantas devem ser plantadas visando a alimentação dos animais e é importante a integração entre as criações para o benefício comum. Assim, os porcos reviram a terra em busca de raízes, ajudando as galinhas que ciscam no mesmo local e consomem insetos, minhocas e plantas. O esterco do porco ou da galinha pode ser utilizado para adubar o tanque de peixe, produzindo assim algas e plâncton, que alimenta os peixes, e o aquapé, que alimenta peixes, galinhas e os cabritos. Restos de horta e do pomar podem ser servidos a todos, que produzirão mais se forem estercados com os dejetos das criações, especialmente das galinhas, coelhos e cabritos. Com alimentação a custo zero, natural e nutritiva, as criações se multiplicarão e serão abundantes na mesa do Criador, que, dessa maneira, terá carne para sempre, de forma sustentável, natural, saudável, econômica e para sempre. Esse foi o vídeo em que te mostrei que é possível ter proteína de qualidade em sua mesa, usando como alimentação para as criações os produtos da própria chácara ou quintal, conseguindo assim ter carne para sempre. Obrigado por assistir e até a próxima!